Olá, meninas, tudo bom? Hoje é terça-feira, 9 de novembro de 2021. Hoje nós estamos nos nossos 64 dias da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo, e o tema do dia é Vencendo gigantes e derrubando muralhas. O texto-chave vai estar em Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 6, e também o versículo 20 e vários outros textos. Irmãs, nós estamos falando da terra, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que tem os frutos da terra, aqueles frutos proféticos, aqueles frutos que vão nos nutrir fisicamente, que vai ativar a nossa fé, né, que vai levar a gente a viver no profético, a viver além, a entender que o Senhor fala através da sua criação, através da natureza. Mas existe algo que eu disse ontem, né? Ontem nós falamos sobre conquistar a terra, porque se nós deixarmos, o inimigo acaba fazendo com que a gente se torne escravo na nossa própria terra, na própria terra da promessa. Ali a gente se distrai e acaba se tornando escravo. Mas existe algo que não é só, eu disse que nós precisamos de força, coragem, mas nem sempre só a força, só a coragem, só a vontade de vencer é o suficiente, porque há momentos que nós vamos bater de frente com uma grande muralha, fortalezas, né, que estão construídas na nossa frente para impedir da gente entrar na terra prometida. Porque, como eu disse, a terra prometida ela não é só uma entrada e já conquistamos. Ela é uma terra ampla, né? A terra ela foi dividida quando Josué encontra ali a terra prometida e eles entram, ela foi dividida para as 12 tribos de Israel. Então, cada tribo tinha que conquistar a sua terra e cada terra tinha mais e mais, né? A gente falou ali que Caleb já estava 40 anos já tinha entrado, já tinha conquistado, já estava 40 anos, mas ele ainda não tinha conquistado algumas partes da terra dele. Então, existe partes na nossa vida que nós precisamos conquistar. Isso é de tempos em tempos, de estações em estações. Quando muda a nossa estação, muda a nossa idade, muda aquilo que Deus quer fazer, vem outras áreas para nós conquistarmos. Então é um trabalhar constante. Enquanto nós estivermos na terra física aqui, nós vamos estar tendo esse desafio de conquistar a terra prometida nas áreas da nossa vida. Mas, como eu disse, não é só ser forte e corajoso. Vai chegar um momento que nós vamos encontrar essas fortalezas, essas muralhas, como eles encontraram ali na terra de Jericó, antes de entrar na terra prometida, né? E vai impedir da gente conquistar essa terra. E nessa terra também tem gigantes a serem derrubados. E essas fortalezas é o que nós vamos falar hoje. Então, vamos lá. Depois que Josué, né, recebeu a palavra do Senhor, ser forte, corajoso, porque eu tenho essa terra para você conquistar, Deus deu uma direção para ele em Josué, capítulo 6, no versículo 1 ao 6. Vamos ler aqui e depois a gente entra no devocional. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido dela, todo o povo gritará, com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhe: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Então essa foi a instrução que Deus disse a Josué: Josué, eu vou dar uma instrução para vocês e vocês vão ter que ter fé, vocês vão ter que crer no que eu estou falando, né? Vamos ler aqui o versículo 20. Depois que já passou, depois que eles fizeram, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram a trombeta.
Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Dizem os estudiosos, irmãs, que aconteceu um terremoto nessa mesma hora, que foi por isso que toda aquela muralha foi destruída. Era uma muralha muito grande e larga, a ponto de ter casas em cima, né? Quando conta a história ali da casa de Raabe, da prostituta ali, que era que a casa estava em cima do muro. Então, é só para você ver a largura dessa muralha. O que derruba a muralha? O que derruba uma muralha, irmãs? Não é só ser forte e corajoso, porque você não vai derrubar ela no muque, né? Você não tem esse poder. O que derruba uma muralha é resistência, disciplina, obediência, louvor, silêncio na hora certa, atenção às direções de Deus, saber dar o grito de guerra na hora certa e a fé. A fé em Deus, na sua palavra, nos seus feitos, na direção que Ele dá. Quando você ouve aqui, todas esses adjetivos que eu coloquei, eu tirei aqui do texto, porque quando Deus diz para eles, vocês vão rodear a cidade 7 vezes, 7 dias, e no 7º dia você vai rodear 7 vezes. Deus disse também, vocês vão ficar em silêncio, ninguém vai falar nada, não se ouçam a sua voz, mas no 7º dia você vai dar 7 voltas, vão dar os gritos e vão tocar as trombetas. Essa trombeta, irmã, ela tá lá no comecinho, quando Deus estabeleceu a ordem ali para o seu povo, para celebrar as festas. Deus já tinha ordenado que eles fizessem trombetas, porque a trombeta ela significava convocar o povo para a guerra, convocar o povo para ouvir algo que Deus estava falando. A trombeta representa a voz de Deus e o Senhor quer que nós alinhemos a nossa voz com a voz de Deus. Por isso ele disse aqui, será... no 7º dia vai dar 7 voltas, os sacerdotes vão tocar as trombetas, vão tocar longamente, e ouvindo-vos o som da trombeta, vocês vão gritar com grande grita, e vai vir abaixo. Então, a gente vai precisar ficar em silêncio, né? Que tá falando aqui que era para rodear e não fazer ouvir a sua voz. Quer ver? Deixa eu ver aqui, Aqui no 10 fala assim, porém ao povo ordenará Josué dizendo, não gritareis, nem farei ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu diga, gritai, então gritai. A presença do Senhor tem que estar conosco para irmos vencer essa muralha, que é a arca, né? A voz do Senhor, que é a trombeta, a direção do Senhor, a maneira com que Ele disse. E a gente, para começar a vencer as muralhas, irmã, nós temos que ser instruída na direção do Senhor. E tem coisas que vai além do nosso natural, vai além do que a gente acha que deveria. Essa terra, ela tinha gigantes, ela tinha essas muralhas, e cada guerra, irmã, espiritual, a gente não vence da mesma maneira. Davi não venceu só Golias. Eu não deixei aqui, mas tem outro texto que ele venceu outro gigante. E ele não venceu com pedrinha dessa vez. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Às vezes a gente acha que é da mesma maneira. Eu vou agir da mesma maneira, né? Nessa batalha, Deus mandou eu ficar calada, eu vou ficar calada em todas as batalhas. Nessa batalha, Deus mandou eu gritar, eu vou gritar em todas as batalhas. Não é assim. Por isso que a vida com o Senhor é um momento de dependência todos os dias. Por isso nós temos que estar atualizada, né? Hoje em dia vocês entendem o que é atualização. O seu telefone precisa de uma atualização, o seu computador. E o reino, a palavra dele é viva e eficaz e permanece para sempre. Mas nós precisamos dessa atualização na palavra. O que o Senhor quer de mim nesse tempo? O que o Senhor quer de mim nessa batalha? E essas muralhas, irmãs, mais importante de vencer muralhas é começar a vencê-las na nossa mente. As muralhas, elas começam na nossa mente. Muitas vezes é nós que vamos deixando com que as muralhas
cresçam diante de nós. Às vezes no começo da caminhada, no começo de uma estação da nossa vida, vamos colocar um casamento, por exemplo, né? No começo de um casamento, onde os dois estão começando uma vida nova, no começo da maternidade, onde está ali um bebezinho indefeso, que não sabe nada, que é você que vai educar, o começo de um ministério, tudo é um começo. E muitas vezes somos nós mesmos que vamos permitindo que o inimigo vai construindo, pondo um tijolo a cada dia naquela muralha, e a gente não está vendo, ou a gente finge que não está vendo, ou a gente não sabe como lidar, porque essa muralha ela começa na nossa mente. Vamos ler Números 13, no versículo 27, 33, fala assim, esse texto aqui, quando Moisés e Josué falou quando Moisés disse para Josué, Caleb e os outros espias ir espiar a terra, o que aconteceu? Vamos ler lá. Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente ela mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Então eles tinham trazido aquele fruto que nós falamos, né? Que foi o cacho de uva carregado por 2 homens, romã, figo, entregaram para Moisés, falaram, realmente, a terra é boa, tem esse fruto aqui maravilhoso. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes, fortificadas. Também nós vimos ali os filhos de Anak, que são filhos de gigante. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha só. A batalha, a muralha, os gigantes, eles começam, irmãs, na nossa mente. Na nossa mente. Aqui o povo, 12 homens foram espiar a terra. Somente 2, Josué e Caleb, são os que se posicionaram, porque os outros 10 voltaram com o fruto da terra. Voltaram dizendo: é uma terra boa. Mas voltaram com murmuração e voltaram se sentindo incapaz, esquecendo quem era o Deus deles, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez aquele exército todo sucumbir, o Deus que tirou eles da escravidão. Então eles começam a negar a fé, começam a negar que Deus não seria capaz de destruir aquela nação, aquele povo. E nós lemos isso lá em Deuteronômio. Por que Deus destruiu essas nações, irmãs? Porque Deus tinha dado a chance para esse povo arrepender e eles eram muito perversos, muito perversos. Povo que sacrificava os seus próprios filhos no fogo aos deuses pagãos. Então é por isso que Deus destruía esse povo. Às vezes a gente não entende, né? Por que Deus tirava um povo para colocar outro? É por causa disso, porque quando a maldade começa a subir, a iniquidade começa a subir demais, coisa assim absurda, como esse caso, de queimar os filhos, as crianças inocentes para demônios, aí Deus tem que julgar a terra. Então Deus tira a posse daquela terra e entregou ao povo de Israel. E então, quando eles estão contando ali, começaram a falar: mas tem gigante, tem isso, tem aquilo. Caleb fez eles calarem e falou: para com isso. Vamos subir, vamos possuir, nós vamos prevalecer. E eles falaram: nós não vamos porque nós não vamos vencer. E eles falaram assim: nós somos como gafanhotos. Então a batalha, irmã, ela começa na nossa mente. É na nossa mente que começa a primeira muralha que nós temos que vencer. Por isso os estudos, por isso focar em vencer primeiro na nossa mente, saber quem Deus é. Você precisa saber quem Deus é.
Você precisa conhecer Deus na sua vida, na sua história, saber que Ele fez no passado e que Ele fará de novo. Por isso que eu estou aqui 70 dias, enchendo de palavra, motivando para que você conheça e saiba, meu Deus vence batalhas, meu Deus vence gigantes, meu Deus vence muralha. Mas isso precisa começar na nossa mente. Se você se sente incapaz, insegura, a primeira muralha que você tem que vencer para entrar na terra prometida e para comer os frutos dela é dentro de você. Se você se sente rejeitada, abandonada, sozinha, triste, incapaz, insegura, desprezada, tudo isso precisa ser vencido. E isso é vencido com a palavra de Deus. Esses dias eu estava ouvindo a doutora Rosana falar, ela falando, ela, a neurocientista, e ela falando que a gente pode procurar psicólogos, psiquiatras, médicos, eles vão ajudar, mas é indispensável o poder de Deus para concluir a obra, irmãs, é indispensável. Até para a gente achar um médico bom, que vai fazer um bom tratamento, um médico que vai realmente dar atenção para aquele problema, a gente precisa da graça, da misericórdia do Senhor. Tudo nós precisamos dele para nos guiar. Vamos ler 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando pronto para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aqui está dizendo que as nossas armas, as armas que nós vamos vencer as muralhas, nós vamos destruir as muralhas, elas não são carnais, As armas, elas são poderosas. E que armas são essas? É a arma da palavra de Deus. A primeira coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para destruir fortaleza e anular sofisma. Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Sabe o que é mentira com aparência de verdade? Um relacionamento abusivo que você diz, não, ele faz por amor, Ele está cuidando de mim, ele está me protegendo. Mas aquilo ali é uma mentira com aparência de verdade. Ou várias outras coisas. Não, eu sou mansinha assim porque eu tenho que ser submissa, porque eu sou muito boazinha, e isso às vezes é uma mentira com aparência de verdade. Às vezes você é covarde, você não teve um pai, você tem medo de se defender, você acha que não tem ninguém por você e você se esconde atrás dessas mentiras. Então a primeira coisa para a gente vencer essas muralhas, para a gente comer daqueles frutos, porque aqueles frutos, irmãs, eles têm que estar na nossa mesa. É a vontade do Senhor. Deus disse na palavra dele que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. E eu não tenho dúvida que esses frutos estarão ali na mesa do banquete, na ceia que o Senhor está preparando para nós. E só que nós precisamos conquistar essa terra. Nós precisamos conquistar essa terra. Então essas são as armas para que a gente destrói fortaleza, anula as mentiras, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é aquela soberba, como os homens aqui disseram, é aquela ladainha, que não vai dar, a gente não consegue, a gente não tem condição, ou a gente quer anular fé, Será que você não está vendo que isso não vai dar certo? Então, são toda a altivez que se levanta contra o conhecimento, contra a palavra de Deus. Mas você crê nisso mesmo? Você acha que as muralhas vão cair quando você tocar a trombeta e gritar? Isso é a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui está dizendo que a arma, essa arma poderosa em Deus, ela leva cativa todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é um trabalhar que a gente precisa exercer todos os dias, levar cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo. Por que eu estou pensando isso de mim? Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto tão ofendida? Por que eu passo o dia todo remoendo essa ofensa? Por que eu me sinto tão carente? Por que eu me sinto tão triste? Às vezes as pessoas ficam tristes sem saber o porquê, e a gente precisa levar isso cativo ao Espírito Santo, irmã. A gente precisa dizer, Pai, por que eu estou assim? E temos que descobrir o jeito de ouvir Ele de volta.
Então essa arma é a palavra de Deus, porque é ela que vai entrando, é ela que vai te limpando, é ela que vai te purificando. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 30, fala assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Que glória, né? Então, nesses dias, antes de terminar o devocional, irmãs, o Senhor, Ele quer que a gente vença as muralhas. Ele quer que você entre o novo tempo, uma nova estação. Daqui a pouco começa uma nova estação, né? Aqui nós vamos entrar no inverno, vocês vão entrar aí no verão no Brasil. Nos outros lugares eu não sei, né? Creio que é dessas duas formas. Daqui a pouco a gente entra em um novo ano, daqui a pouco você entra em uma novidade da sua vida, né? Daqui 2 mesinhos eu faço 45 anos. E temos mais para conquistar. Até quando vamos ficar sentadas, chorando a nossa dor, a nossa perda? Ah, agora não dá mais tempo mesmo, agora já era. Ah, esse casamento, a muralha cresceu demais, não vai ter mais jeito. Ah, os filhos, já perdi o controle. Ah, a profissão, eu já larguei de mão. Irmãs, não foi para isso que Deus nos chamou. Ele disse para Josué e ele disse para nós: ser forte e corajoso. Tem de bom ânimo, eu sou contigo. Não é na nossa força, é porque Ele é conosco. Ele está na nossa frente, Ele vence batalhas. Vamos ler Salmos 18. Salmo 18, no versículo 28 a 34, fala assim. Salmo 18, 28 a 34. Porque o Senhor faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois comigo eu destruo um exército, com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza da corça e me firmou na minha altura. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de bronze. Então esse texto está dizendo da grandeza do Senhor, de tudo que Ele tem feito, né? Que Ele nos ajuda a vencer um exército, que com Ele a gente salta a muralha, que o caminho dele é perfeito, que a palavra dele é escudo para nós. Está dizendo que Ele nos reveste de força e Ele aperfeiçoa o nosso caminho. Lembra que nós falamos de caminho, mas Ele aperfeiçoa o nosso caminho todos os dias. Tem um versículo que eu li esses dias aqui na caminhada e que não sai do meu coração, que é que Deus confirma o passo do justo. Se você continuar caminhando com fé, entregando seu caminho ao Senhor, obediência, levando cativa a sua mente à obediência de Cristo, Deus vai confirmando os seus passos. E aqui está dizendo também que Ele te adestrou para o combate, de sorte que o seu braço é forte e você consegue envergar um arco de bronze. Está dizendo que Ele aperfeiçoou o nosso caminho e Ele faz com os nossos pés com a ligeireza como a corça. A corça é aquele animalzinho, né, magrinho que corre, pula, salta e sai. Aqui a gente vê muito os veadinhos, né, que é parecido aí com a corça. E eles saem correndo pela mata, assim, irmãs, não tem obstáculo, eles são rápidos, eles têm uma perspicácia rápida, eles pulam os seus obstáculos. Deus quer fazer isso com as nossas pernas que às vezes está cansada, pesada, né, dos fardos. Deus quer nos dar ligeireza, diligência, disciplina. Eu disse aqui, eu quero ler de novo aqui os atributos, né, os adjetivos que vencem muralha. Resistência. Por que resistência? Porque para dar a volta 7 vezes, você tem que ter resistência. Tem que ter resistência, não era pequenininho, era longa a muralha. Todo o povo estava ali, você tem que ter resistência, tem que ter persistência. Ah, vou fazer só um dia, esqueci, vou largar para lá esse jejum que eu estava fazendo. Ah, a campanha era tal dia, quebrei no segundo dia, vou largar para lá. A gente vai quebrando as coisas, a gente não tem persistência. Irmãs, quando você quebra um jejum, você quebra uma campanha,
você deixa de ouvir os devocionais. Não é largar para lá, é volta, continua. Quebrei, mas vou continuar. Às vezes a pessoa está fazendo, a gente entra num jejum de 40 dias, você quebra no segundo, você larga para lá. Irmã, tem 38 dias. Faz os 38 dias, joga mais um dia para frente para você vencer, porque isso vai te dando resistência, isso vai te dando persistência, isso que vai te dando força. Josué não conquistou a terra de um dia para o outro. Josué veio sendo treinado por Moisés, passou pelo deserto, viu Moisés passando as suas dificuldades, venceu juntamente com Moisés ali, segurou o braço de Moisés ali, ajudou Moisés. Então, para você chegar num nível que você vai vencer grandes coisas, você tem que estar resistente, você tem que ter vencido coisas pequenas. Aí vem a disciplina, porque para fazer aquilo todo dia tem que ter disciplina. Senão um dia tá quente, hoje eu não vou, o dia tá muito frio, hoje eu não vou, o dia tá nublado, hoje eu não vou, tá chovendo também, não vou, e aí você vai deixando. Aí a muralha vai crescendo, né? Obediência, temos que obedecer. Deus falou que é assim, é assim. Temos que crer e obedecer que Ele vai fazer, que Ele está fazendo. Louvor, né? Eles levaram a arca da aliança com louvor. Eles levaram a presença de Deus. Eles louvavam, com certeza. Eles faziam silêncio na hora certa. Esse silêncio, muitas vezes, irmãs, é silenciar até mesmo as nossas orações. E orar em espírito. Sabe? Porque às vezes a nossa oração quer ser uma oração de lamentação. Que não posso, que não vamos conseguir. Olha isso, olha o que está acontecendo, olha como fizeram. E ali não é uma oração, é uma lamentação. E a gente acha que a gente está orando, né? Ter a fé é mais importante. A fé está falando ali em Hebreus, pela fé venceram as muralhas. Vamos ler o último texto para terminar, Isaías 25. Isaías 25, versículo 12, fala assim, eu vou ler o 6, porque é muito tremendo isso aqui. Vou ler desde o 6, do capítulo 25 de Isaías. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisa gordurosa, uma festa com vinho velho, prato gorduroso com tutano, vinho velho bem clarificado. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Ele tragará a morte para sempre. Assim ele vai enxugar assim ele enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu caminho como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disso estenderá ele a mão como estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não o bastante a perícia das mãos. E agora o versículo que eu queria ler. E destruirá as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á, derribá-las-á por terra até o pó. Eu quis ler esse texto todo para a gente entender que o Senhor dos Exércitos está preparando um banquete para nós. E eu disse para vocês, e eu creio que profeticamente os frutos da terra estão nesse banquete, além de outras coisas proféticas. Deus vai destruir os povos, os inimigos, né? E ele vai tragar a morte para sempre. Isso aqui está falando do juízo final, está falando da batalha final, está falando do que Jesus vai fazer. Ele vai tragar a morte para sempre, aquela que faz as pessoas sofrerem, né? Acho que a pior dor é a dor da morte nessa terra. Mas Deus enxugará de todos os rostos as lágrimas. Naquele dia, nós vamos dizer, esse é o nosso Deus, a quem esperávamos. Então, irmãs, essa é a palavra de hoje que Deus tem para que a gente compreenda de vencer as muralhas. Comece vencendo as muralhas na sua mente, sabe? Vai a fundo, cava a fundo. Aquilo que você não pode passar a vida inteira, irmã, sendo uma pessoa com medo, sendo uma pessoa tímida, uma pessoa
Tímida que eu falo é tímida com medo de romper, tímida que impede de viver o que Deus tem. Uma pessoa tímida de viver grandes coisas. Uma pessoa com medo, uma pessoa insegura. Busca no fundo, no profundo e fala: Deus, me transforma, me transforma. E eu quero indicar, irmãs, um ato profético. Acho que tem muito tempo que eu não faço isso na caminhada. Isso é uma coisa assim, é pela fé. Se você sentir no seu coração, você faça pela fé, faça com responsabilidade. Eu estou indicando porque eu já fiz esses dias antes de fazer esse devocional, e eu senti que quando eu fizesse esse devocional, eu queria compartilhar esse ato profético com vocês. Eu creio que tem muitas mulheres que já estão com esse desejo no coração, já está pensando: eu poderia fazer algo profético, o que eu posso fazer? Então eu vou te dar essa dica. Desde aquele dia que eu ministrei sobre o casamento e que eu disse que a noiva em Israel, a noiva judaica, a noiva judia, eles têm o costume de que na hora do casamento, ela dá 7 voltas ao redor do noivo, e essas voltas representam que caia as muralhas do coração dele, toda barreira que tiver com resistência a ela. E eu achei isso muito incrível. Eu já tinha ouvido isso antes de eu fazer o devocional, eu tinha ouvido isso de um pastor me contando, e quando ele falou isso foi bem no meu coração, e eu quero indicar para vocês esse ato profético. Bom, pegue uma cadeira, coloque no meio do seu quarto, onde você vai orar, coloque essa cadeira no meio do seu quarto, e você vai colocar nessa cadeira uma foto ou uma roupa, algo que representa uma muralha que você quer vencer. Eu não sei o que vai ser, irmã, né? Se a muralha é você, se a muralha está na sua mente, então você coloca ali uma foto sua. Eu gostaria que fosse foto, né? Eu usei foto, não sei o que vocês vão usar, mas que Deus fale o coração de vocês. Uma foto que representa a sua muralha. Escolha um louvor que você vai ouvir durante esses 6 dias. O louvor que eu vou deixar hoje é o louvor que tem mais falado comigo, Vitorioso És. Eu vou deixar na voz de uma outra cantora que eu amei. Então essa é a canção que está falando comigo nesses dias. Aí você pega esse louvor e você vai escutar o louvor nessa hora, vai orar em espírito e vai rodear a muralha por 6 dias. Claro que a cadeira vai dar uma roda pequenininha, né, irmã? Vai dar uma roda curta. Então, você faz ela lentamente enquanto você ora. Agora, na hora que você for orar, você não vai entrar em batalha nessa hora, não, irmã. Você vai adorar o Senhor. Você vai, na sua mente, declarar a grandeza do Senhor, declarar a sua confiança. Você vai aumentar a sua fé. Não entra em batalha, não. Quem derruba a muralha é o poder do Espírito Santo. Você tem apenas que se submeter, você tem apenas que fazer o que Deus disse na palavra. Rodear, crer, ficar em silêncio. Né? Você pode ler lá o texto de Josué capítulo 6, para você entender melhor. E aí você vai fazer isso 6 dias. No 7º dia, que é a 7ª, você vai dar 7 voltas. E aí você vai liberar, na 7ª volta, você vai liberar a sua voz profética. E aí você vai decretar e falar e fazer o que o Senhor te direcionar, e você vai crer que essas muralhas vão cair diante de você por causa do poder do Senhor dos Exércitos. Então, eu gostaria de indicar isso para vocês. Eu fiz e eu tenho certeza que o Senhor já jogou por terra uma grande muralha na minha vida esse ano. Eu não tenho dúvida. Quem sabe na próxima caminhada eu conto esse testemunho, tá bom? Estou esperando ainda receber a bênção, irmã. Não pensa também que você fez hoje e pode acontecer. Na mesma hora, pode acontecer no dia seguinte, mas pode acontecer dela demorar um pouquinho a manifestar aquilo que você precisava ver, porque nós estamos falando de muralhas espirituais, né? Então, às vezes, pode ter um tempinho. Então, eu gostaria de dar essa dica para vocês. Eu vou deixar também um áudio do toque do chofar, né?
E aí nesse toque do chofar, você escuta nesse 7º dia. Você coloca ele alto ali enquanto você rodeia as suas muralhas. Irmãs, no seu casamento, né, se você está com alguma muralha, coloca foto do seu casamento, ou se for com seus filhos. Se você achar que tem mais de uma muralha, coloque ali. Mas em primeiro lugar, coloque a sua vida no altar. A sua vida tem que estar alinhada. Deus não quer só fazer uma muralha cair, te dar terra prometida e te dar bens e te dar despojo de guerra. Acima de tudo, Ele quer o seu coração. Acima de tudo, Ele quer você bem juntinho dele, bem coladinha nele, bem desfrutando, como nós lemos tantas vezes aqui, cantares. Ele quer que você escute a voz dele. Ele quer que quando ele diga, vem amada minha, eu quero te mostrar algumas coisas, ele quer que você esteja pronta. Ele não quer que você fique só correndo atrás de coisas que ele pode te dar. Então essa é a palavra do dia, eu quero orar, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, porque estamos chegando ao fim desses 70 dias. Toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado ao Senhor. Tu és o Senhor das nossas vidas. Pai, sopra o teu vento, faça um terremoto santo que caia todas as muralhas nas nossas vidas, para que a gente entre e conquiste a terra. Nos fortaleça, nos encha de vigor, em nome de Jesus. Pai, toda glória e toda honra seja dada a Ti quando essas muralhas caírem. O Senhor é o nosso Deus. Outro Deus não possuímos, Senhor, e nem queremos, porque o Senhor é o único digno de ser adorado. Eu te louvo pelas muralhas que o Senhor estará derrubando nesses dias na vida das minhas irmãs e na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos. Obrigado por esse dia. Amém? Fiquem com Deus, irmãs.